você viu muita transformação no esporte e no seu trabalho de comunicação, porque eu acho que se teve uma área que mudou muito, mas muito, verdade, você pegou foi várias fases, né? comunicação, né? Então você falou de rádio, hoje rádio é outra coisa, Sim. a comunicação hoje é uma outra coisa, A né? rádio virou TV online, né? Hoje. Virou. Hoje. A Jovem Pan Sim. é diferente do que era antes. Ou hoje isso daqui seria um programa de rádio, né? É. Seria o programa de rádio do Tênis Certo, mas é um podcast hoje que tá no YouTube, mas poderia ser um programa de rádio. E como isso- tantos que eu fiz lá quando eu comecei em 2003. E abriu, Entendeu? assim, o público, a comunicação, você não tem uma coisa só restrita a algumas emissoras. Hoje, qualquer um pode Sim. abrir qualquer canal Também. e falar de qualquer assunto. E aquilo se expande, assim, de uma forma... Parece que tem... Então, esse é um exemplo. Eu entrei na rádio em 2003. Para eu começar a falar no ar, eu demorei quase 4 anos. Só ali, sabe, passando por toda a produção, porque assim, como aprendendo, né, tendo contato. Não, e existia uma hierarquia do tipo, cara, como assim você chegou agora, você quer dar uma opinião no ar? Isso não existe, né? Porque, poxa, quem tava ali dando uma opinião no ar eram os caras que estavam há 20, 30, 40 anos na rádio. Sim. Então não era, né, qualquer um que chegava e já abria o microfone e saía falando. Hoje existe esse lado que, por ser mais democrático, às vezes o cara abriu ali um canal no YouTube e às vezes tem pessoa muito boa que já consegue ali ter um público e, né, e já ter esse público logo de cara. Mas também as pessoas que estão começando na profissão acham que tudo vai ser assim. Não, o cara entra, o cara entra na ESPN ou na Globo ou em tal lugar, mas ele já quer, cara, chegar apresentando o Jornal Nacional. Ou já quer chegar e apresentar o Sport Center. Mas calma, para eu chegar a apresentar o Sport Center, eu demorei quase 20 anos ali, né? E antes isso era muito difícil para conseguir começar a falar no ar, porque tinha essa hierarquia toda, e os canais de comunicação eram, né, desse tamanho principalmente, eram poucos, né? Se você não trabalhasse na Rádio Jovem Pan, você ia trabalhar na Rádio Globo ou na Rádio Bandeirantes. Então, quer dizer, você tinha 3 canais ali, né? As emissoras eram de televisão a mesma né? coisa. Para você trabalhar na televisão, ou você ia trabalhar na Globo, ou no SBT, ou na Bandeirantes, ou na Record, ou na Cultura. Acabou. Ou na Rede TV. Pronto. Hoje não, né? Hoje com o YouTube isso acaba... O próprio grupo da ESPN, né? Também. São vários canais hoje. São vários. Antes, por exemplo, o que era a ESPN? Era um canal. A ESPN. TV paga. Agora né? ali você já tem 5 canais na TV paga, você tem... Streaming. Sem contar as janelas todas do streaming, do Star Plus, né? Que é ilimitado, é infinito, mas tem a rede social, tem o canal no YouTube, tem o Twitter. Então, se antes uma pessoa que entrava na ESPN ia precisar de anos para falar no ar, hoje o jovem que chega, ele tem todas esses canais ali dentro da emissora ou do grupo para conseguir falar. E dentro disso, né, Val, como você perguntou, quando eu cheguei lá na rádio, tinha ali um computador só e assim, às vezes ainda tinha informação que chegava por fax. Tinha um serviço que mal tem mais nas redações, que era a primeira coisa que todo jornalista fazia, que era a rádio escuta. Né, que era uma sala que você ficava ouvindo as outras rádios ou assistindo aos outros canais de TV para ver o que eles estavam falando e se a gente já tinha esse tipo de informação. Ou ligando para a polícia ali, né? Você tinha que ligar para a polícia de hora em hora. Teve alguma ocorrência, alguma coisa aí, alguma novidade, o que está acontecendo? E hoje tudo isso que a gente está falando talvez tenha sido substituído pelo Twitter. Né? Tempo real, né? Basta você ficar ali no Twitter olhando que as informações de checagem vão chegar, né? Isso facilitou a vida, mas por outro lado também existem, assim, as notícias às vezes que são divulgadas não são verdadeiras como na época você sabia que era, né? Se você ligasse ali para a polícia, para a assessoria de imprensa da polícia e perguntasse o que estava acontecendo, ela ia te dar a informação certa. Não é como hoje no Twitter, que qualquer um pode escrever qualquer coisa. Não, a fonte é terceirizada hoje, né? Você pega assim, o cara não checa mais, ele pega lá no Twitter alguma coisa e já publica, né? Ele não vê ele não vai buscar lá atrás, né? Ou qualquer um grava um vídeo no YouTube falando de uma informação ou dando uma opinião e às vezes não tem a responsabilidade, né? E isso às vezes viraliza e tem consequências que a pessoa não tem responsabilidade, né? E a gente, na época, assim, começar a falar no ar,
ou falar mesmo na TV, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você não está só falando ali o que você quer, você está representando a empresa ali que você está, né? Então tinha um cuidado muito maior. Você acha que você mudou assim o jeito de falar? Porque vamos pegar o Globo Esporte, dos anos 90, dos anos 2000 e hoje, assim, eles mudaram pra caramba, muito por conta da forma que as pessoas consomem, eu acho que na internet, Sim. né? Então é uma linguagem diferente, assim. Eu lembro que quando eu escutava lá o Terceiro Tempo, Isso. Era muito diferente do que é hoje, né? Uhum. E você acha que também você conseguiu fazer essa mudança, assim, também? Eu acho que mudou também porque foi uma consequência também da velocidade da informação. E aí, por que eu tô falando isso? Antes, quando eu era pequeno também... Quantos anos você tem, Edu? Vou fazer 42. Então, a gente tem praticamente a mesma idade. Eu tenho 40. Quando a gente era pequeno, a gente precisava esperar ou os gols do Fantástico no domingo à noite ou na segunda-feira para ver o Globo Esporte, para ver como tinha sido o jogo. Hoje, em tempo real, você já viu o gol. Né? Então, assim, não adianta o cara na segunda-feira eu querer mostrar o gol pro cara no Sport Center ou o cara do Globo Esporte, notícia porque o gol velha, já né? Já é notícia velha. Não adianta na segunda-feira de manhã eu dar a notícia que ontem à tarde o Corinthians ganhou de São Paulo. Porque isso aí já foi, todo mundo já sabe. Hoje, em tempo real, já tem a notificação do cara, né? Então, na segunda de manhã, você já tem que ter um comentário, assim, um desdobramento do jogo, né? A maneira de você passar a informação tem que ser realmente diferente. Você se sente, assim, às vezes esgotado com tanta informação? Assim, é porque eu vejo, assim, as coisas estão ficando cada vez mais rápidas. E eu imagino que quem trabalha com comunicação o tempo inteiro, se nós somos consumidores, já somos impactados, eu imagino que quem está o tempo inteiro ali é mais ainda. Você consegue desligar e falar assim, desliguei. É cada vez mais imediato, né? Porque imagina, antes, quando a gente comprava o jornal no dia de... Né, a gente, o principal, né? Você tinha o rádio, mas você tinha o jornal. O jornal, imagina, era notícia do dia anterior. Não era notícia da hora, daquele momento, né? Olha como é uma coisa velha. Né? Fechava o dia para depois e para o dia seguinte. Você pegava um dia, pelo menos, de delay. Pelo menos, Isso. Né? Era notícia, você tinha no jornal notícia do dia anterior, não notícia do momento. E no futebol, por exemplo, nos jogos à tarde, às vezes na primeira tiragem do jornal nem saía o resultado do jogo. É verdade, os jogos muito tarde não tinham, né? Sim. Não tinha que esperar uma segunda tiragem, porque a primeira que, por causa da distribuição, sei lá, a impressão fechava 10 horas, o jogo às vezes terminava 11h30, como termina hoje, então nem o resultado do jogo tinha, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem na ESPN dependendo do dia, 3 ou 4 edições do Sport Center num dia. A notícia do Sport Center das 11 horas, das 3 e das 8 e da meia-noite já são informações diferentes, né? Porque aquilo né, a notícia ela tem uma validade muito curta, né? Então, é isso, de fato, você tem que estar se atualizando assim a todo momento, né? Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!